Vamos então começar o 10º capítulo, a Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Então é interessante o que ele está colocando aqui, porque 500 anos antes da vinda do Cristo vieram muitos sábios, entre eles Sócrates, que nós vamos ver aqui. Mas é interessante essa colocação de que a vinda do Cristo é considerada como uma maioridade terrestre. Quer dizer, o Cristo veio porque a Terra já estava na sua maioridade, já estava em condições de entender os seus ensinamentos. E aí nós vamos ver que passaram-se 2000 anos da vinda do Cristo e tecnologicamente nós nos desenvolvemos muito, mas moralmente a gente não mudou muita coisa. Mudou, mas não o que seria de esperar em 2000 anos, né? Era para nós já estarmos em começo de regeneração e não em transição como nós estamos agora, infelizmente. Mas o que ele está colocando aqui? Esses espíritos vieram aptos, espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação, né? Esse amadurecimento do pensamento terrestre. Não são espíritos, como a gente vê no livro dos espíritos, das questões 100 a 113, não são espíritos de primeira ordem, espíritos puros, não. São espíritos sábios, benevolentes, ou seja, espíritos superiores. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, artistas na conjectura correta de arte, né? A arte que eleva o homem, a arte que ajuda o homem a se melhorar, a arte que aproxima o homem de Deus. Então, é nessa condição de artista que nós temos que entender o que Emmanuel está colocando aqui. Então, as cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Os filósofos, né, e os artistas renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Olha a responsabilidade do verdadeiro artista, ajudar o homem a melhorar as suas tendências, a se aproximar mais de Deus. Grandes mestres do cérebro e do coração, ou seja, da ciência, da cultura, da razão e do coração, do sentimento, né, da moral, a moral verdadeira que está na nossa consciência, as leis de Deus que todos nós temos gravados na consciência. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. Nós temos que entender, eu até tenho uma colinha aqui para todas as coisas que nós vamos ver, que a Grécia antiga, ela pegava Chipre, Anatólia, sul da Itália, sul da França e Egito. E ela os romanos dominaram a Grécia. Nós vamos ver na época de Jesus se falando o grego, né? O grego e o hebraico. O hebraico, na época de Jesus, era uma língua só para os sacerdotes, só para a Torá, só para todas as orações, todas as repetições da Torá eram em hebraico. Mas a língua que se falava era o grego que se chama grego koiné, que é o grego popular, que todo mundo, que o povo falava, porque os romanos, e o latim, né, que é a língua do dominador, que é a língua dos romanos. Então, é interessante a gente também entender que a palavra Grécia foi dada, esse nome foi dado pelos romanos. Os gregos se consideravam, eles se chamavam de helênicos, né, e a cidade deles como Hélade. E o nome grego é o nome que assim os romanos os chamavam, é uma palavra latina, e assim é que eles foram conhecidos. Mas é importante entender
essa cultura grega, que era a maior cultura da época, era onde tinham as maiores inteligências filosóficas, científicas, era na Grécia nessa época de 500, 400 antes de Cristo, e que são eles prepostos, né? São eles missionários que vêm em nome de Jesus para trazer esse conhecimento. Nós vamos ver as 20 principais colocações de Sócrates, que são as mais conhecidas, no item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec trazendo, né, as colocações de Sócrates. O discípulo de Sócrates mais conhecido é Platão. Sócrates não deixou nada escrito e Platão é que traz as suas ideias. E lá no item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver todas essas ideias de Sócrates, que são fantásticas. Ele é realmente um precursor das ideias que o Cristo tem, vai trazer 500 anos à frente, 400 e poucos anos à frente, depois de Sócrates. Mas ele, como discípulo de Sócrates no plano espiritual, Sócrates como discípulo de Jesus, Sócrates como discípulo de Jesus no plano espiritual, vem como missionário, né, como um preposto do mestre para trazer os ensinamentos. Então, quando ele coloca aqui a maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, esses missionários do mestre que vêm para trazer os ensinamentos estavam fechados nos templos no Egito, né, nos templos, por exemplo, em Alexandria, tinham vasto conhecimento, mas que ficavam entre só aqueles estudantes, não podia sair dali. No Egito Antigo ficava só entre os iniciados, né? Eles para o povo, eles passavam a pluralidade dos deuses, né? Passavam a ideia politeísta de muitos deuses, porque eles achavam que o povo não teria como entender o Deus único, nem entender toda a cultura que eles tinham. Então isso ficava num grupo muito pequeno. E esses missionários do Cristo vieram trazer esses conhecimentos, estavam insulados, né, ali fechados nos templos, trazer para a praça pública, porque esses filósofos, esses pensadores, como Sócrates também fazia isso, ia para a praça pública colocar suas ideias. E o Sócrates tinha um método, que é conhecido como maiêutica, que é de ir instigando a pessoa com perguntas e a pessoa trazendo as respostas para que o pensamento que ele quer levar para a pessoa surja na própria pessoa através das respostas que a pessoa vai dando para as perguntas que o Sócrates fazia. E isso incomodava muito as pessoas, e os ensinamentos, os esclarecimentos que ele trazia ali em praça pública, começou a incomodar aqueles governantes, principalmente os que eram, deixa eu pegar minha colinha aqui que caiu, principalmente os que eram corruptos, né? Que não queriam que esses conhecimentos, nem queriam que as suas corrupções, que as suas negociatas fossem apresentadas em praça pública, e o Sócrates era muito franco, não tinha papas na língua, por isso que aos 70 anos ele foi condenado a morrer por envenenamento, né, a tomar a cicuta. Então vamos voltar aqui. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, o que ele está dizendo aqui? Da mesma forma que o trabalho para criar o planeta, para criar o ser humano, a mônada, o princípio inteligente é criado por Deus. Nós já falamos sobre isso no começo deste livro. Agora, o corpo físico é criado pelos seus prepósitos, por isso que nós vamos ver lá na Gênese mosaica, né, que se faça sobre a nossa imagem e semelhança, porque são deuses com D minúsculo que estão sendo colocados ali.
né, que são co-criadores maiores do Pai, mas são co-criadores, são espíritos crísticos, né, são espíritos que estão criando os planetas. Jesus, aquele Cristo que teve o nome de Jesus aqui na Terra, criou o planeta Terra. É o Cristo, é o governador do planeta Terra. E junto com seus prepostos, com os trabalhadores que estavam junto com ele, deram a forma ao planeta Terra e criaram a forma que nós temos aqui como a raça adâmica, né, como os humanos, na imagem e semelhança desses co-criadores maiores, né, desses deuses com D minúsculo. E para isso teve um estudo, toda uma logística. É isso que o Emmanuel está colocando aqui. Assim como a organização do homem físico, né, desse corpo que nós usamos aqui, exigir as mais amplas experiências da natureza antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos. Antes de se formarem o homem como nós somos hoje, teve muito teste, teve muito aprendizado, teve muito trabalho na natureza, teve muito estudo para que nós chegássemos a ser como somos hoje. E aí ele continua. A lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual. Então, as lições de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é o roteiro seguro para o homem espiritual. Nós somos espírito, nós não somos matéria. O que Jesus veio trazer aqui não é para a matéria, é para nós somos espírito, é para a verdadeira vida, que é na vida espiritual. Então, por isso que ele diz aqui que a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. Então, antes de Jesus chegar, vieram os seus missionários para trazerem já os ensinamentos de Jesus, cada um dentro da linguagem que aquele povo no qual eles nasceram podiam entender. Então, Krishna dentro da linguagem que os hindus podiam entender. Nós vamos ver Sócrates dentro da linguagem que ali e dos ensinamentos que os gregos poderiam entender. Zoroastro ou Zaratustra na Pérsia, também trazendo os ensinamentos dentro das características que aquele povo poderia entender. Todos missionários, todos prepostos do Mestre. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, né? 500 a 400, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, vamos arredondar nesses 5 séculos, 500 anos antes de Cristo é o que o Emmanuel está colocando aqui. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas, dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Então nós vamos ver Sócrates, né, que nasceu em 469 a.C., desencarna 399 a.C., viveu mais ou menos viveu 70 anos. E aqui nós vamos começar a entender Atenas e Esparta. E nós vamos ver que a Esparta é uma cidade, né, uma cidade-estado grega, militarista e oligárquica. Então nós vamos ver que em Esparta os direitos eram cerceados, se criava o espartano para a guerra, para ser militar. As crianças eram tiradas da mãe por volta, um pouco antes dos 7 anos, para já começarem a estudar o militarismo. Elas passavam a ser educadas pelo Estado. Nós vamos ver aqui, ele vai falar sobre isso, Licurgo, que foi um estadista responsável pela lei que afastava as crianças da mãe, né, e que ela passava a ser, o homem, né, passava a ser educado pelo Estado. O homem saía da educação da mãe e passava a ser educado
pelo Estado. Então, nós vamos ver aqui a diferença de uma Atenas filosófica com pensadores, todos eles grandes pensadores, também no século V a.C., todos eles nessa época. E nós vamos. O começo da democracia, as ideias democráticas, né, de Atenas que existem até hoje, né, as colocações democráticas que começaram em Atenas e que nós vamos ter até hoje, com as ideias militaristas e prepotentes, subjugadoras de Esparta, né? E nós vamos ver isto aqui através do Emmanuel. Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Então nós vamos ver vamos ver Pitágoras, vamos ver Heráclito, vamos ver Teles de Mileto. Nossa, nós vamos ver grandes pensadores, filósofos, cientistas, matemáticos. Vamos ver a escola atomista, né, onde começou a ideia da matéria que era indivisível, o átomo. Então nós vamos ver a ciência e a filosofia, toda ela, o berço dela é a Grécia. Inclusive, o berço da cultura ocidental, que é a nossa cultura, é a Grécia. São os pensamentos helênicos, não são os pensamentos dos gregos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos, quer dizer, voltar os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Nós não podemos esquecer que Emmanuel está escrevendo este livro. Ele termina o livro, o prefácio é feito em agosto de 1938, quer dizer, antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele está falando aqui de repúblicas, de estados totalitários, fascistas ou comunistas, ele está falando da Alemanha, ele está falando da Itália, né, e das repúblicas democráticas, né, está falando dos outros povos que estão se desenvolvendo. Ele está ali já dando o prenúncio do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial, comparando com Atenas, né, a democracia, o livre pensar, a filosofia, e Esparta, o militarismo, a raça pura, as ideias impostas. E ele está se referindo à guerra do Peloponeso, né, que foi a guerra entre Esparta, né, e Atenas. Por isso que ele fala aqui, né, devemos olhar, né, voltar os nossos olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga, ou seja, nos anos de 1938, aquela ebulição que estava vivendo a Terra, prenúncio da Segunda Guerra Mundial, ele está comparando com a Grécia Antiga, as ideias de Atenas e as ideias de Esparta. Então ele vai colocar aqui, né, os espartanos sob o regime atribuído a Licurgo. Já comentei aqui que Licurgo é o responsável por essas leis que faziam com que o homem espartano fosse educado pelo Estado para ser militar e não ter nenhum sentido de família. A família dele era o exército, era o colega de luta. Então, os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, quer dizer, eram educados e viviam para o Estado, a família deles era o exército. Não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia. Então, o que ele está colocando aqui? Vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram
a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais. Então ele está colocando a ideia espartana, né, do soldado, da guerra, de viver o Estado. Vamos lembrar que aqui em 1938 a Rússia já era comunista, porque a Rússia se torna comunista na revolta de 1917, quando eles derrubam, né, o czar, e aí passa para um regime totalitário, né, que são os comunistas na Rússia. E aqui ele está falando da Alemanha com as ideias nazistas. Nós estamos em 38 já, o nazismo ali, o auge do nazismo já vai ser no ano seguinte, onde começam as invasões e começa a Segunda Guerra Mundial. Então ele está perguntando, Atenas, as ideias de Esparta não são muito parecidas com as ideias que tinham em 1938 a Alemanha e a Rússia? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Então, ele está comparando aqui com as ideias russas, né? Todo mundo igual, todo mundo se vestir igual, todo mundo ter as mesmas coisas fornecidas pelo Estado, e das ideias da Alemanha, né? Da raça ariana pura, de contra a cultura, de contra as ideias novas. Então, é o que ele está colocando aqui. Esparta proibiu o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de isolamento, né? Se fechou, maltratando os estrangeiros. Em 1938, o judeu era considerado estrangeiro, né, na Alemanha. Instituiu a uniformidade dos vestuários. Em Esparta todo mundo se vestia igual. Vamos lembrar que na Rússia também instituiu, e na China depois também instituiu essa uniformidade, esse uniforme para todo mundo. Instituiu a uniformidade dos vestuários. Incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual. Então, Esparta não se interessava pela parte intelectual, se interessava pela luta, pela força física, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, pelo contrário, né? Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia. Povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, como Solon, eram filósofos e poetas. Vamos ver aqui Solon, considerado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Ele nasceu 630 a.C. e desencarnou 560 a.C., mais ou menos 70 anos também. Ele trouxe, foi um dos primeiros fundadores da democracia ateniense. Ele trouxe o direito do voto ao trabalhador. Só poderiam votar os intelectuais, só das famílias ricas, né? Só as grandes, só os ricos podiam votar, e ele criou o voto do trabalhador. E ele era um conciliador por natureza. Então, seus legisladores, que como Solon, eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, aí com a democracia e o voto do trabalhador. Protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica
entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias e a agricultura. Perdão. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que é o coração da democracia, né? É a vontade do povo. Então, lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável, né? Da cidade de Atenas. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam, né? Que eu estava falando. Atenas é o berço da democracia, né? Que começou com Solon. Nas transições do século XX, é o que ele está colocando aqui. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas que agora se organizam nas tradições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. E nós vamos ver que depois desse livro, né? Esse livro foi publicado em 39, terminou de ser escrito em 38. Nós vamos ver aí a Segunda Guerra Mundial, nós ainda vamos ver muitos conflitos para que realmente a gente tenha essas ideias da democracia sendo espalhadas, né, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que termina em 45. E aí nós vamos ver aqui o Emmanuel colocando experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus. Experiências da democracia, experiências de ideias de ditadores, né, de ditaduras, de sociedades militares dominando os outros, os bárbaros. Então, o que ele está colocando aqui? Semelhantes experiências no campo sociológico, né, a vida social das pessoas, foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos propósitos de Jesus, pelos seus missionários que vieram aqui na Terra, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva, respeitando as leis da liberdade individual, livre-arbítrio, e da liberdade coletiva, porque nós temos o karma social de uma coletividade, de um povo, de uma cidade, de um país, né, de um continente. Tem as suas responsabilidades, né, e as necessidades de reparação, né? O Brasil tem um karma, uma nódoa na sua história com a Guerra do Paraguai e com a escravidão. A escravidão, que é uma nódoa que é uma mancha que nós carregamos e que a gente não conseguiu limpar, e a Guerra do Paraguai também foi um genocídio, que a gente não conseguiu, tem que reparar, que a gente tem que se acertar com tudo isso. São os grandes problemas da nossa terra, né? Da terra do cruzeiro, como é colocada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? do Irmão X. Vamos lá. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente. Nós precisamos ver. Para a gente reconhecer as coisas boas, infelizmente, nós precisamos sentir as ruins. E aí a gente consegue fazer a nossa escolha. Não, eu não quero seguir por esse caminho. Eu quero seguir pelo caminho do amor, caminho do próximo, de ajudar o próximo, o caminho do entendimento. Para a gente ter essa escolha, nós precisamos olhar e defrontar. Nós não precisamos vivenciar, ou seja, nós não precisamos nós fazermos o mal, mas nós vemos e vivenciamos para podermos entender e fazer as nossas escolhas. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão
no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então, nós precisávamos conhecer as coisas boas e as coisas más, né? Nós precisávamos da exemplificação do Cristo, né? Nós precisávamos dos seus missionários, a primeira revelação de Moisés, né? Trazendo as leis, né? Trazendo o decálogo, as leis mosaicas, que foram ditadas para eles pelos missionários, pelos prepostos de Jesus, né? Deus com D minúsculo, os trabalhadores do Mestre que estavam ali junto ao grande médium que se chamou Moisés, né? E depois a segunda revelação através do médium de Deus, né? O Espírito Crístico, governador do orbe, que aqui se chamou Jesus. Então, a exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência. Então, para se poder entender as colocações de Jesus, precisou que antes viessem esses missionários para que pudessem educar, né, dentro das situações, mostrar isso é certo, isso é errado, né, isto é bom, isto é mal, e trazendo a filosofia, trazendo os ensinamentos, para que quando o mestre chegasse, nós já tivéssemos uma certa cultura, um certo conhecimento. As ideias de Sócrates, ele é um preposto missionário ali muito próximo do Cristo, né? No item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá Kardec falando de Sócrates, Platão, discípulo de Sócrates, né? Sócrates não deixou nada escrito, nós conhecemos a ideia de Sócrates através de Platão, nós vamos ver todas as ideias de Sócrates ali colocadas ali por Kardec, que vale a pena ser revisto. Nós temos aqui no canal Evangelho segundo o Espiritismo, vão lá em introdução, item 4 da introdução, Sócrates e Platão, vale a pena a gente rever as colocações de Sócrates, a gente vai ver, poxa, são muito, muito parecidas. Ele é mesmo um missionário próximo do mestre, trazendo as ideias do mestre 500 anos antes do mestre chegar, já facilitando o trabalho do mestre, para quando quando ele trouxesse as suas colocações, o povo já teve contato com essas ideias através da cultura grega. Então, repetindo aqui, a exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos e sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então ele veio trazer, os seus prepostos vieram antes, ele veio trazer há 2.000 anos, que o Mestre espera que a gente entenda esses ensinamentos e os coloque em prática. Então nós temos que eu sempre agradeço nas minhas orações, eu sempre agradeço a misericórdia do Mestre Jesus e a sua infinita paciência em esperar o nosso tempo de aprender. Eu agradeço em todas as minhas orações, porque tem que ter muita paciência para esperar. Há 2.000 anos nós estamos aqui ainda batendo cabeça sem entender os ensinamentos que ele nos trouxe. E ele tem a paciência de nos ensinar, de esperar o nosso tempo de aprender e continua mandando os seus missionários para nos ajudarem a entender os seus ensinamentos. Vamos ver agora aqui a Grécia, vamos entender um pouco a Grécia. Como eu falei, a Grécia é um nome que os romanos deram a esse povo helênico, né? Eles se consideravam helênicos e para eles a terra deles se chamava Hélade. Mas os romanos chamavam de Grécia e como eles foram dominados pelos romanos, assim é que ficou, como Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia
se povoa de artistas e pensadores, né? Artistas na acepção correta da palavra, aquele que ajuda o homem a se elevar. De artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálica e eleática. Então vamos ver aqui na minha colinha, a escola itálica. Foi fundada por Pitágoras, né? Partiu de Crotona, no sul da Itália. E os nomes principais da escola itálica foi Teles de Mileto e Heráclito, né? E a escola eleática, ela veio de Eleia, a cidade de Eleia, também situada no sul da Itália, e eles foram considerados como monistas, né? Eles tinham a realidade única, as ideias deles. E aí nós vamos ver aqui que ele coloca, né? É lá que vamos encontrar as escolas itálicas e eleáticas, as duas do sul da França. Gente, tô batendo os pinos. As duas do sul da Itália, né? Por isso itálica, e eleática porque era da cidade de Eleia. À frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, né? Então nós vamos ver aqui as ideias, né, de Pitágoras na escola itálica e eleática também com Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomística. Então, a jônica, nós vamos ver que é de Mileto, da cidade de Mileto também na Itália. A cidade de Jônia ficava em Mileto, na Itália. Nós vamos ver os seus principais pensadores, Pitágoras e Tales de Mileto e Heráclito também. E a escola atomística, que foi criada por Leucipo, não sei se é que pronuncia o nome dele, também, que falava sobre a matéria e o vácuo, né? Que seria, a matéria era formada de vácuo, o átomo e o vácuo. Todos eles 500 anos antes de Cristo. Aí nós vamos ver os pensadores dessa época, Tales de Mileto e Demócrito, né? Que nas expressões do mais avançado materialismo. Estavam estudando aqui matéria, átomo, né? Então, é só mais ou menos aqui para a gente ter uma ideia do que seriam essas escolas, né? Não é nosso intuito aqui estudar a história, nosso intuito aqui é os pensamentos e a colocação que o Emmanuel nos traz, para nós irmos entendendo o progresso, o acompanhamento do mestre, acompanhando o progresso da civilização, né, até a vinda dele. Os séculos de Péricles, nós vamos ver aqui, que é o estadista democrático, que nós vamos ver, né, na região de Atenas, né? Ele promoveu a arte e a literatura, e a época de Péricles é considerada como a idade de ouro de Atenas. Então, o século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia. Então, nós vamos ver que os gregos foram buscar na civilização egípcia conhecimento, aprendizado. Então, o século de Péricles, que é considerada a época de ouro de Atenas, chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Então, poucas fases da evolução se aproximou desse século maravilhoso
que foi essa época de Péricles, né? Essa época do reinado de Péricles, e que foi a idade de ouro, né, da Grécia Antiga. Aí depois nós vamos ver aqui sobre as ideias, sobre os dramaturgos, quando ele coloca o Salvador, né, o Mestre Jesus, contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. Então, essa época desses grandes pensadores, né? Essa época de Sócrates, essa época das ideias gregas sendo espalhadas pelos romanos em toda a parte, Jesus vê nisso assim a esperança da mudança, a esperança para ele poder vir. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual, quando então Jesus, poderia nutrir o coração humano com a sementeira bendita de sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos, na figura de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, que por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Então nós vamos ver aqui Ésquilo, dramaturgo, pai da tragédia, Eurípides, também dramaturgo, todos eles, né, 5 séculos antes de Cristo, e nós vamos ver Eurípides, que traz as tragédias da alma humana, principalmente da alma feminina. E Heródoto, que também é historiador, e ele vai contar, ele vai vivenciar, né, a invasão persa na Grécia e vai escrever, né, sobre essa invasão. Nós vamos ver Tucídides, que também é historiador da mesma época e que vai escrever sobre a Guerra do Peloponeso, né, que é a Guerra de Esparta e Atenas, na qual ele viveu e ele lutou como soldado. E as histórias de Tucídides, elas são em 8 volumes sobre a Guerra do Peloponeso. Então nós vamos ver aqui, quando ele diz, né, todos esses historiadores, dramaturgos, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates. Depois de tudo isso, nós vamos ver Sócrates, que é o maior missionário ali, o maior entendedor das ideias do Cristo. Por isso, rever lá no Evangelho essas ideias de Sócrates. E o Sócrates é o coroamento, né? Sócrates veio ali coroar todos esses missionários, todos esses pensadores que antecederam Jesus. E nós estamos aqui no nosso horário, no nosso próximo estudo, nós vamos começar a entender e ver esse personagem fantástico que é Sócrates, né? Um missionário que tinha ali na ponta da língua as ideias do mestre, as ideias da vida após a morte, da reencarnação. No nosso próximo estudo veremos Sócrates. Até lá!